Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos chegando no final dessa sentença de Deus para com aqueles que brincam com o sangue do Cordeiro. Aqui, a sentença especial àqueles do capítulo 6, os crentes de nome, os crentes que estavam dentro da igreja lá em Jerusalém, que estavam brincando, que iriam sair e recuar, causando escândalo ao Evangelho. Os crentes de hoje, que estão dentro da igreja, que não são salvos, crentes de nome, quando eles saem, eles causam escândalo também ao Evangelho. Deus vai tratar da mesma maneira com eles. Deus está tratando com cada um. Nós estamos vendo o versículo de número 29. Vamos ler novamente aqui, Hebreus capítulo 10, verso 29, que diz assim, de quanto maior castigo cuidai vós, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Olhe, ele fez a pergunta onde nós olhamos, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E nós vimos uma série de pecados ontem, que no Código Penal lá da lei de Moisés, era pena de morte. E agora ele diz, de quanto maior castigo cuidar, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. O apóstata, quando ele recusa o sangue de Cristo, ele está recusando a propiciação, ele está recusando a cobertura. Então ele está dizendo que o sangue de Cristo não tem poder para salvá-lo. Ele está rejeitando. Aqueles crentes do capítulo 6, eles estavam desertando da fé verdadeira, do caminho correto e recusando aquilo tudo que foi apresentado a eles, as virtudes do século vindouro, foram iluminados por Cristo, o dom, provaram da boa palavra de Deus. Eles estavam dizendo não a tudo aquilo e voltando às práticas do passado. Isto chama-se apostasia. Não há salvação para essas pessoas, porque não resta outro sacrifício por eles. O autor deixou claro no versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aqui não está falando de qualquer pecado, aqui está falando do pecado de recusar o sangue precioso de Jesus Cristo. Não é qualquer um outro pecado. Ele diz no verso 7, e o que é que resta? Uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Se não vai ter outro sacrifício de Cristo, o que resta agora é o juízo. E o juízo vem de Deus, é a ira do Pai. As mesmas mãos que cuidam do salvo são as mãos que vão julgar e que vão vingar cada um daqueles que brincou com o sangue do Cordeiro. Quando ele rejeita o sangue de Cristo, ele renega o Redentor. Vamos ler alguns versos só falando do sangue de Cristo e mostrando que é o único meio de salvação. Imagina se alguém disser não a esta proposta divina, a esse plano redentor vindo do céu, vindo do Criador, por amor ao ser humano, a mim e a você, por amor a nós pecadores. Deus não aceita pecado, mas Ele aceita os pecadores na pessoa de Cristo Jesus, porque Jesus recebeu os nossos pecados na cruz do Calvário. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 7. Efésios capítulo 1, verso 7 diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, pelo seu sangue. Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Veja o que diz a palavra de Deus, tudo no assunto sangue. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados
dantes cometido sob a paciência de Deus. Os pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 14. Colossenses capítulo 1, verso 14, depois o verso 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Só através do sangue do Filho de Deus. Não tem outro meio. Quando a pessoa rejeita o sangue de Cristo, o sacrifício do Senhor, está dizendo que o sangue dele era como de touros e bodes, que podia salvar, e o autor diz que não podia. O sangue dele é diferente. No momento que você rejeita o sangue de Cristo, você está comparando ele a outro tipo de sangue. Não faça isso. Não temos esse direito, não podemos igualar o sangue de Cristo a mais nada, porque o sangue de Cristo é perfeito. Só o de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Vamos lá para o último livro. E depois nós vamos ler os Apocalipse 5, 9. Apocalipse capítulo 1, verso de número 5, diz assim, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E Apocalipse 5, capítulo 9. Diz assim, ó. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Com o teu sangue comprastes para Deus. Preciso mostrar mais algum verso? Vamos terminar com Hebreus, o texto que nós tínhamos lido, o capítulo 10. Vou ler o verso. Eu vou ler o verso agora, os anteriores, para a gente tentar juntar todo o quebra-cabeça agora. O capítulo 10, verso 26. Depois nós vamos ler o 27, e o 28 e o 29. 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 27. Então o que resta? Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Verso 28. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. 29. De quanto maior castigo cuidai-vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Vamos voltar para o capítulo 6? Capítulo 6, verso 4. Olha só o que o autor nos diz. Está concluindo lá no 10. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu. Agora eles fizeram agravo ao Espírito da graça. Eles estão zombando, estão brincando. Não querem a verdade. Estão se fazendo de crentes. A sentença vai chegar para eles. Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, saíram de lado, apostataram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É impossível para esses, porque agora eles fazem, versículo 29, fizeram agravo ao Espírito da graça, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado.
O sangue de Cristo é um sangue perfeito. O autor mostrou nesses capítulos anteriores, nós passamos, detalhamos isto. O sangue de touros e bodes não pode salvar. Obra nenhuma pode salvar. Ele é autor de um novo pacto, uma nova aliança, melhores e maiores promessas, de um tabernáculo no céu celestial, não o tabernáculo terrestre, da linha da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Ele entrou uma única vez para fazer o sacrifício, e um único sacrifício, não tem dois. O que resta agora? Para essas pessoas que já ouviram e não tomaram sua decisão, a única coisa que resta é o juízo. Uma certa expectação horrível de juízo, um fogo ardente, o inferno. Tome sua decisão. Não brinque com o sangue precioso de Jesus. É coisa muito séria. É algo muito sério. Quando você diz não ao convite de Jesus, você está igualando o sangue dele a outras coisas supérfluas. Não faça isso. Se entregue a Jesus Cristo. Ele derramou um sangue perfeito naquela cruz. E esse sacrifício chegou como um cheiro suave e Deus o aceitou. E agora nós temos novamente acesso ao Santo dos Santos, que é o Deus Todo-Poderoso. O véu do templo se rasgou. Nós temos a ousadia para entrar pelo sangue precioso de Cristo. Que você, crente, possa usar dessa ousadia, mostrar ao mundo que você é salvo em Cristo Jesus. E você que estava brincando de ser crente, toma sua decisão. Não brinque, ser crente é coisa séria. E você que ainda não tomou essa decisão, tome agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por mais esta palavra. Só nos ajude, ó Deus, abre o entendimento de cada um. Me usa, Pai, cada dia para transmitir o Teu recado. Abençoa, Deus, os que estão gravando, abençoa os intérpretes de Libras, abençoa os que estão editando, ó Pai. Os equipamentos, nós louvamos ao Senhor, Deus. Não são profissionais, mas têm servido para divulgar a Tua palavra. Ó Deus, usa as redes sociais para que o alcance seja ilimitado e que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, as pessoas que estão assistindo e ouvindo, que possam ser ricamente abençoados com essa mensagem. Ó Deus, resolve o problema de cada um, Pai, de cada lar. E se há alguém que ainda não se entregou a Cristo, que tome essa decisão, Deus, que seja ainda hoje. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.